Essa é a mostra Mulheres Radicais, que está em cartaz na Pinacoteca de São Paulo. A gente vai fazer um passeio pela exposição, acompanhados da curadora-geral, Valéria Piccoli, e de duas artistas que participam da mostra, a Regina Silveira e a Carmela Gross. A gente está aqui com a Valéria Piccoli, que é curadora-chefe da Pinacoteca de São Paulo, e ela vai nos contar um pouco do processo de montagem dessa exposição aqui na Pinacoteca e da onde que essa exposição veio, como foi a montagem as duas primeiras montagens nos Estados Unidos e como foi trazer aqui para São Paulo. A exposição Mulheres Radicais ela é resultado de um trabalho de 8 anos que tem sido feito pela Andrea Junta e pela Cecília Farrar do Rio, de um mapeamento assim, da produção de mulheres artistas na América Latina toda e também das latinas vivendo nos Estados Unidos, né? E é claro que a exposição é um recorte cronológico, o levantamento delas é muito maior e para a exposição elas resolveram trabalhar nesse recorte entre os anos 60 e 1985, justamente por conta de ser um período chave, tanto do ponto de vista político nos países da América Latina, quanto um período chave para os desdobramentos da arte contemporânea, né? Porque aí é que começam a surgir essas linguagens que hoje a gente julga, né, mais contemporâneas, a performance, a arte conceitual, enfim, tudo isso começa a fervilhar ali nos anos 60 e elas queriam justamente investigar a atuação das mulheres artistas ou a colaboração delas também para o incremento dessas linguagens, dessas novas linguagens, tá? E a partir daí a exposição foi se conformando a partir de um conceito que elas chamam de um corpo político, que não é mais esse corpo pacífico que se deixa observar, não é? Que é o que a gente costuma ver nos museus, assim, mas é o corpo que reivindica, que tem o seu lugar, que batalha por um novo espaço, um novo papel da mulher na sociedade, né? E a partir daí, então, foram desenvolvidos os temas da exposição, que a exposição, quando você entra, a primeira sessão dela é uma sessão chamada Autorretrato e é justamente quando as mulheres afirmam a sua própria identidade, né? Dizem, olha, essa é quem eu sou, eu venho daqui e por isso a exposição começa aqui em São Paulo com esse vídeo da Vitória Santa Cruz. Eu queria te perguntar sobre isso, porque o catálogo está dividido por países e essa exposição está dividida por temas. Isso estava nas exposições dos Estados Unidos também por temas ou foi uma adaptação para São Paulo? Não, isso sempre foi assim. O catálogo ele é como se fosse um grande repositório, assim, né? Ele está dividido por artistas e ele tem as biografias de todas as artistas e um pouco situa a produção delas dentro do território onde elas atuavam, né? Por isso ele está dividido assim. Mas a exposição sempre foi pensada a partir dessa sequência temática, de uma narrativa mais por temas, que na verdade permite que você perceba mulheres em lugares diferentes da América Latina trabalhando a partir de matrizes semelhantes e que eu acho que é mais enriquecedor nesse sentido para o visitante do que observar uma exposição, sei lá, que eventualmente fosse dividida por países. A gente tem várias camadas e várias questões aí para discutir sobre essa exposição, né? A primeira delas é que é incrivelmente maravilhosa a pesquisa feita, o catálogo publicado, as informações e toda a documentação que foi examinada em relação às artistas mulheres latino-americanas. Então, é um período de opressão na América Latina toda, em termos de ditaduras, em termos de uma sociedade arcaica, vamos dizer assim, na medida em que ela é patriarcal, opressiva, machista, etc. Com tudo isso, mostrar todo esse material, reunir esse material, foi uma pesquisa de quase 10 anos, né? Que elas começam em 2010, mais ou menos, e foram agregando coisas, tirando outras e chegaram a essa síntese que para nós é muito importante.
Por outro lado, eu acho que tem sempre um jogo dialético entre uma afirmação, uma coisa bacana, bonita, e por outro lado a tragédia. E a tragédia no sentido trágico mesmo do termo, no sentido de que ter que expor ainda hoje uma questão de a condição de uma política identitária é de uma tragédia absurda. Afirmar a condição da mulher, da arte, da sua produção, etc., por um recorte que se afirma identitariamente, é trágico. A gente não precisaria mais disso, idealmente, né? Utopicamente, a gente gostaria que fossem todos integrados, que todos os artistas estivessem expondo em qualquer situação, em qualquer cena, local, internacional, etc. Ô, Regina, seria legal você começar falando um pouco do modo como você entrou em contato com movimentos feministas, onde foi aqui no Brasil, foi fora, que circunstância? Foi fora do Brasil, quando eu morava em Porto Rico, entre 69 e 73, as minhas primeiras idas a Nova York, eu encontrei um movimento feminista forte, necessário, reivindicativo, com temáticas do corpo especialmente, em muitas galerias alternativas, quase todas, né? Com justas reivindicações das mulheres que estavam sempre fora do circuito, no universo americano. Então, a minha experiência brasileira e naquele momento também a experiência de ter vivido um pouco fora do Brasil, né, na Europa, era diferente ou não incluía esses tópicos. O meu feminismo sempre foi forte, mas no sentido de mudar a condição e o papel que se esperava de mulheres como eu no social e na vida diária. E esse contato afetou a sua produção, assim? Você acha que teve alguma Não, me levantou uma impacto? imensa vontade de entender mais, de entender, porque eu sempre estive fora, assim, de grupos que eu considerava tipo gueto, assim, grupos latino-americanos, grupos femininos. Então eu não queria ser assim, eu queria ser artista, infalível que eu tivesse gênero, claro, eu sou uma mulher no mundo, mas eu queria ser uma artista no mundo. Eu nem me interessava também fazer arte brasileira, eu sempre tinha essa cabeça, né? Mas eu queria entender mais, e eu tenho aqui na mão uma coisa que é um documento legal, que assim, ó, em 1980 eu trabalhava eu era do Conselho do MAC, do Museu de Arte Contemporânea, e promovi, junto com a Mary Dritchell e uma artista de San Antônio, Lena Park, uma exposição de mulheres artistas americanas, com obras sob papel. Então, eu acho que foi a primeira exposição de artistas mulheres, nascidas, eu acho, da Mary, que era uma ativa nesse panorama. A Mary foi uma artista brasileira, uma americana que morou durante 8 anos aqui em São Paulo, né? Esse trabalho, né, no meio de tantos trabalhos expressivos da mulher, se a gente pode usar essa conotação expressiva, mas são figurativos, os corpos aparecem realmente ou em luta, ou numa sexualidade explícita, ou na tortura, e o meu trabalho é ele é um volume quase blindado, né? Ele quase não tem forma, ele se supõe uma materialidade dura, a materialidade da lona, um certo volume muito definido, mas ele é opaco, né? Se você não estabelece relações com o contexto, fica muito difícil de você perceber. A chave de significação dele passa pelo título, evidente, porque se eu chamasse isso de outra coisa, em outro contexto, ele seria outro trabalho. Então,
A significação dele vem pelo título e pelo título presunto, que era como se designavam os cadáveres mortos pelas forças da ditadura militar, o DOI-CODE, etc., as torturas, as mortes, e jogavam esses cadáveres embrulhados nas estradas, nas beiras de lugares ermos da cidade, né? Isso era chamado de presunto e as pessoas no dia seguinte iam para os seus trabalhos pelo caminho e descobriam que ali tinha um presunto, significava um morto anonimamente desovado ali pela ditadura. Em outros lugares, como na Argentina, eles jogavam no Rio da Prata, no Chile eles jogavam no mar, e aqui isso ficava exposto nas estradas e se chamava de presunto. Ele foi apresentado na Bienal da Bahia, em 68, e a Bienal que foi fechada. Depois ele foi apresentado na Bienal de 69, que foi a Bienal do Boicote. Conta um pouco desse trabalho do Biscoito Arte. O Biscoito já foi feito quando eu voltei ao Brasil e acho que é um trabalho feminino também esse, né? Porque eu fiz realmente esse biscoito, mas eu fiz para um editorial de uma das tantas revistas que eu fazia junto com poetas, com músicos. Eram revistas de arte e comunicação intersemiótica, que a gente chamava assim. Então, eu acho que esse foi feito para o Corpo Estranho. Eram revistas alternativas, produzidas pelos artistas mesmos, de curta duração, assim. E eu fiz esse biscoito. E tem essa ação de comer o biscoito arte. Biscoito fino. O biscoito fino é uma alusão ao Oswald, claro, o biscoito fino, que um dia as massas vão comer nosso biscoito fino. Aqui está o biscoito fino. E ele é uma obra que teve uma longa duração, porque foram feitas muitas edições de biscoitos depois, para diversas circunstâncias, assim, sempre bastante irônicas, né? Ambientes de arte e tal. Então, essa é uma obra bastante fundamental no meu trabalho, que também já inclui meios pouco tradicionais, já inclui a palavra, ou seja, de muitas maneiras ela está ancorada no que eu fiz depois. Então, a exposição começa justamente nessa apresentação, nessa afirmação identitária, né, que cada uma das artistas faz e na maneira como elas escolhem se representar. Eu acho que esse trabalho da Judy Baca é um trabalho muito potente nesse sentido, porque é uma artista que atua em Los Angeles e que tem, obviamente, que descende de família latina, né? E ela se veste como esse personagem, a Pachuca, que tem toda essa vulgaridade, né, da mulher latina, assim, ou que os americanos atribuem à mulher latina, e ela enfrenta a câmera, quase que desafiando o fotógrafo para dizer, é isso mesmo que eu sou vulgar mesmo, sou latina e tudo isso. Acho que tem um humor, com exagero, né? assim, com exagero, com tudo isso. E eu acho que isso é interessante da exposição também, né? Porque apesar do título Mulheres Radicais, eu acho que sugerir que é uma exposição política, feminista, ela tem isso, mas a exposição tem muito humor, tem muita poesia, tem muito... É como responder artisticamente aos desafios daquele momento, né? É uma exposição sobre arte. Você acha que essa violência, que até acho que o seu trabalho fala um pouco de uma violência, né, contra o corpo, né, o presunto, o quanto que ela tem de política no sentido institucional da ditadura militar e o quanto que ela tem de uma violência cotidiana, doméstica? O que aparece na exposição, de fato, é uma violência doméstica, até porque a maioria dessas mulheres trabalha no âmbito dessa domesticidade, né? Vamos supor, ela trabalha dentro de casa, ela trabalha um pouco isolado, ela tem que responder socialmente à educação dos filhos, à alimentação, ao marido, à opressão de muitas ordens. Então, esse trabalhar interno fica muito visível na exposição. Algumas têm atuação política evidentes, até nos movimentos feministas, outros são chamados de feministas sem serem, né?
mas que trabalham a questão do feminino dentro da arte. E eu acho que o que aparece aqui, o que é mostrado aqui, é uma violência interna particular, pessoal, até pelo isolamento delas. Gesto e gesto. Mas o que eu queria dizer é assim, ó, esse é de 82 e aquele também, acho que também é de 82. Arte de desenhar. Os dois se chamam arte de desenhar. Essas lições acadêmicas assim de desenho fazem parte do meu passado. Eu fui treinada como uma artista desse tipo, acadêmica, desde os que eu tinha uns 13 anos de idade. Então, eu acho que é autobiográfico porque não é à toa que eu fui buscar um livro de aprender a desenhar à mãos, que é um manual acadêmico, e coloquei essas armas todas dentro das páginas, são desenhadas, estão pintadas à mão com nanquim, no desejo de fazer uma publicação, que depois nunca se fez, não. Mas aí tá, o que eu queria dizer que ela é autobiográfica, porque a minha atitude feminina foi ganhar força e poder. E poder trabalhar sempre como eu trabalhei, entre homens, mulheres, não me senti nunca coagida nem restringida nisso, mas eu fui ganhando força aqui e fui ganhando força lá. Os gestos feios eu também sei fazer. Então eu sou uma mulher formada em, sei lá, que estudou em escola de freira, se esperava todo o papel de mim, de repente arredei o pé disso, fiz outro tipo de vida pessoal também. Mas que precisava ganhar, não agressividade, nem nada disso, mas força, não sei. Eu acho que isso aqui sou eu mesma querendo puxar o tapete dessa formação toda que eu tive. Lá também, lá arte de desenhar, aquela letra tão bonita, elegante, mas é a minha mão que entra no campo, a minha mão real, para copiar a representação. Ali é o contrário. É o inverso, né? É o inverso, é a mão que copia o desenho, não o desenho que copia a mão. Está invertido. Né? Então eu faço diversas tentativas e quando eu consigo, tem palmas ali. Então e o som que tem quando não consegue é um som de tiro, mas tem uma repressão, é isso? Não tem tiro aqui. Tá, é um tá que não tem assim. tiro aqui. Eu acho que é a cada entrada da mão. Então quando a mão entra, mas quando ela não é idêntica à sombra, ela tem um tiro mais mas não som é mais um tiro, não é um tiro. É um som da cena que eu escolhi como. Entendi. Entenda que esses vídeos aqui são os meus primeiros vídeos editados, tá? Editados e sonoros. Todos aqueles da década de 70 eram ações contínuas que eu não podia editar, branco e preto. Então, esses tinham cor, tinha um som, eu tinha que pensar em todas essas dimensões. Então, ele é essa narrativa curta, breve, em que esses dedos são gestos feios, isso aí, eu vi uma coleção de gestos que eu copiava, e se bate palma simplesmente quando o gesto real, o real copia a representação. E eu acho que, sobretudo nessa sala, o que é interessante ver é como essas artistas tratam também a inadequação do corpo a certos estereótipos onde a mulher tem que caber, né? Então, eu acho que o trabalho da Liliana Porter fala muito sobre isso, né, sobre essa geometria que não cabe num corpo, no volume do corpo, ou o trabalho da Lígia Clark, enfim, que propõe esse corpo, que você vista esse corpo completamente estranho para redescobrir quais são as dimensões, né, e o potencial da própria expressão do que teu corpo é capaz. Parece que esse trabalho eu-tu é sempre uma experiência de um homem com uma mulher, e aí tem um falo na roupa que a mulher veste, isso, e uma vulva na roupa que o homem veste. Tem uma inversão. Uma inversão de algo tátil, assim, de apalpar o outro, assim, e se ver no outro, se reconhecer no outro, né? E de justamente jogar com essa questão dos estereótipos, né? Acho que essa sala muito fala sobre isso. E fala sobre uma questão que também é crucial, apesar de ser
que até hoje é um tabu, apesar de ser absolutamente natural no corpo de uma mulher, que é a menstruação. Né? Então a gente tem um trabalho ali dessa artista colombiana que é justamente uma performance em que ela caminha menstruada numa galeria e vai se cobrindo de absorventes, né? E lidando com essa questão que até hoje é tão inaceitável, né? Apesar de ser natural. Não pode do corpo deixar da aparecer, mulher. né? Não pode deixar aparecer. Então essa sala do Mapeando o Corpo fala muito disso, de todas essas, desse corpo estranho, dessa coisa que não se encaixa no estereótipo, né? O glu-glu da Amélia também tem um pouco disso, né? Desse corpo, mais um objeto, assim. Isso, um corpo... e desse receptáculo, né? Essa forma que é quase um útero também. E, na verdade, na exposição aqui da Pinacoteca, a gente incluiu algumas outras obras da coleção do museu. Né? A gente teve essa oportunidade. Então, esse glu-glu, por exemplo, é da coleção da Pinacoteca. Ah, que legal. Então, aquela foto da Cláudia Andujar também. Então, a gente... além de acrescentar algumas outras artistas, né, que elas não tinham mapeado ainda, a gente também conseguiu incluir algumas obras da coleção do museu. E como é que foi esse diálogo? Você mostrava para as curadoras algumas obras que poderiam substituir elas? Como foi esse diálogo? Isso, foi nesse sentido. Quer dizer, a gente pensando nas obras que dos Estados Unidos não poderiam vir para cá. Então, como é que a gente poderia substituir? E a gente também tinha uma questão que a gente precisava trabalhar, que era custo, né? Que, assim, a exposição é uma exposição, cara, custou um esforço da Pinacoteca para fazer. E nessa adaptação também a gente trabalhou junto com as artistas para conseguir pensar com elas quais outras obras a gente poderia usar, que pudesse evitar o transporte vindo dos Estados Unidos para cá. Então foi um quebra-cabeça. E aqui, quando você entra em lugares sociais, já é um momento em que a história das artistas ou a produção delas se interconecta com alguma comunidade maior. Assim, é um trabalho que diz respeito a uma comunidade, né, do que propriamente a uma história mais íntima, digamos. Então, esse trabalho, por exemplo, da chilena Janet Toro, é uma performance que ela faz aí já no final do período de ditadura no Chile, né, obviamente que durou muito mais do que nos outros países, e ela, como eram proibidas essas aglomerações de rua, ela saía na rua com uma plaquinha assim escrito: "Por que você está triste?" Ou "Por que você está sorrindo?" E aí as pessoas iam se reunindo em torno dela, partilhando histórias, e aí a polícia chegava e desfazia o grupo e ela tinha que ir para outro lugar e começar tudo de novo. Então, digamos, é uma coisa de resistência, né, que fala sobre essa questão da repressão e desse contexto específico da ditadura no Chile. Tem um trabalho aqui também, que é um trabalho que quase que passa desapercebido, mas que é super incrível, que é esse aqui. Que é uma artista também vivendo ali na Califórnia, a Isabel Castro. O trabalho se chama Women Under Fire, né? Por isso esses alvos assim. E ela acompanha mulheres, aí no começo dos anos 80, mulheres latinas que chegavam à Califórnia sem saber falar inglês, assim, um pouco ainda deslocadas. E essas mulheres, quando precisavam de algum atendimento hospitalar, elas, quando eram internadas, elas eram obrigadas a assinar um documento que, obviamente, elas não entendiam do que se tratava, e era um documento que autorizava a esterilização delas. Uau. Era um programa do governo americano de esterilização das mulheres latinas, né? Então, assim, pelas fotos, essa história não é tão visível, né, tão transparente, mas é justamente ela trabalhando com essas comunidades e reunindo essas histórias, né? E é um trabalho pesado, né? Um trabalho bem forte. Acho que tem alguns trabalhos aqui que eu acho muito lindos também, assim, muito poéticos, né? Acho que pelo afeto que eles demonstram até. Esse é o trabalho de uma artista chilena, Paz Errázuriz, que também nos anos 80 vai viver ou vai pesquisar, digamos, as comunidades mais
escondidas, assim, ou mais invisíveis, digamos, das periferias de Santiago, né? Então ela vai viver nos bordéis junto com essas comunidades trans que não eram absolutamente aceitas, né, na cidade. E o que eu acho lindo aqui é que ela consegue estabelecer um nível de intimidade, né, com essas pessoas que ela retrata, que eles se mostram, né? A gente achou que era uma boa ideia terminar com essa parte que fala mais do erotismo feminino, né, e dessa afirmação do erotismo feminino na exposição, que era um jeito de acabar bem a exposição, ao invés de acabar com uma coisa mais assim, de reivindicação, de política, uma coisa mais triste, né? E obviamente para essa geração, né, essa foi uma grande conquista, ter a possibilidade de falar sobre o desejo da mulher, sobre o erotismo, sobre o seu próprio corpo, também é uma conquista de um espaço que hoje a gente tem, mas que foi batalhado aí anteriormente, né? Eu queria te ouvir um pouco em relação a esse lugar que essas mulheres ocupam, não apenas na história da arte, mas nas suas comunidades, nos países em que elas vivem, nas histórias locais. O que eu acho que é bacana da exposição é quando você vê o corpo, né, quando você vê a quantidade dessas mulheres todas produzindo, é pensar no quanto justamente elas contribuem para todas essas, enfim, para os desdobramentos mesmo da arte nesse momento, né? E eu acho que isso é que não tinha sido avaliado ainda. E que, lógico, a partir de agora você tendo isso registrado em catálogo e tudo, é impossível ignorar, né, que essas mulheres existiram. Então, mas eu acho que não é o caso de você isolar e falar assim, não, teve a Marta Araújo ou teve uma artista. É o conjunto que dá esse corpo mesmo e que diz pra gente, olha só, né, tinha muito mais gente no cenário do que a gente imaginava.